Quem é Ivan Fernandes? Uma história que transformou o táxi carioca. Nascido, criado e morador na zona norte do Rio de Janeiro, Ivan Fernandes se tornou uma figura emblemática na luta pelos direitos dos taxistas cariocas. Sua trajetória, marcada por determinação e coragem, transformou a realidade de milhares de condutores profissionais, levando dignidade às suas famílias. Foi uma figura central na luta dos taxistas cariocas no início dos anos 2000. Como líder do movimento Diárias Nunca Mais, ao lado de João Batista e Júlio Viana, já falecidos, ele encabeçou uma batalha incansável contra uma prática comum na época: o pagamento obrigatório de diárias aos donos dos veículos. O que eram as diárias? As diárias eram valores fixos que os taxistas pagavam diariamente aos proprietários dos carros, independentemente da quantidade de corridas realizadas ou do lucro obtido no dia. Essa prática gerava grande insatisfação entre os motoristas, que se sentiam explorados e com sua renda comprometida. Ivan Fernandes e seus companheiros viam nas diárias um sistema injusto e desigual. Eles argumentaram que cada motorista deveria ter o direito de lucrar com o seu próprio trabalho e que as diárias impediam o desenvolvimento de uma relação mais justa entre trabalhadores e proprietários. Com determinação e organização, o movimento Diárias Nunca Mais mobilizou milhares de taxistas em diversas manifestações e protestos. Com blusas amarelas e azuis, estampadas com o nome do movimento, as ruas do Rio de Janeiro foram palco de grandes manifestações, com os taxistas paralisando a cidade em busca de seus direitos. A luta de Ivan Fernandes e do movimento Diárias Nunca Mais teve um impacto significativo na categoria dos taxistas. Graças à mobilização, à pressão exercida e às ações judiciais impetradas, foi possível alcançar avanços importantes na regulamentação da atividade e na relação entre trabalhadores e proprietários. Entre elas, a batalha judicial pelo cumprimento da Lei 3.123 chegou ao Supremo Tribunal Federal, que em uma decisão histórica reconheceu a constitucionalidade da lei, liberando os taxistas das diárias e garantindo seus direitos. Oportuno lembrar que o único vereador a apoiar a causa dos taxistas e do movimento foi Pedro Porfírio, autor da Lei 3.123, e o então prefeito Luiz Paulo Conde, que, embora tenha perdido a reeleição para César Maia, manifestou toda a sua solidariedade à causa dos taxistas. Os dois estarão eternamente em nossas lembranças. Essa vitória representou um marco para a categoria e consolidou Ivan Fernandes como um dos maiores líderes da cidade do Rio na época, conquistando através do seu movimento e sua luta a liberação de quase 15 mil permissões de táxi. 10 anos depois, a exploração do táxi retorna na cidade do Rio. Ivan Fernandes, inconformado com tais acontecimentos de retrocesso, é procurado por um grupo de taxistas para pedir ajuda. Foi quando realizou a fundação da Abrataxi, uma associação de âmbito nacional com o propósito da batalha pela licitação das permissões, único meio viável de reconstruir o trabalho passado. Em meio às desigualdades e à exploração que assolavam novamente a categoria, rapidamente a associação e suas ações ecoaram entre os taxistas de todo o país. A principal bandeira da Abrataxi era a luta pela licitação das permissões de táxi no Rio de Janeiro. Uma prática que visava garantir a igualdade de oportunidades para todos os profissionais e acabar com o comércio ilegal de compra, venda e aluguel das permissões. A batalha pela licitação foi árdua e enfrentou forte oposição da Prefeitura do Rio, representada pela SMTR. A Abrataxi, liderada por Ivan Fernandes, não se conformou e levou a luta ao judiciário. Após anos de batalhas, uma decisão judicial histórica determinou a realização da licitação e o fechamento da SMTR por um ano, proibindo o comércio de táxi e a inclusão de novos auxiliares. Fora a polêmica da decisão, que levou a unir governador do Rio, prefeito, presidente da Câmara e procuradores em reunião com o presidente do TJ para pedir a suspensão da decisão. Em função da iminência da Copa do Mundo e Olimpíadas no Rio, outras ações contrárias repercutiram por todo o país. Porém, por tal decisão judicial, foi a época que os taxistas cariocas mais ganharam dinheiro no seu trabalho. Para garantir a proteção dos direitos dos auxiliares de táxi, Ivan Fernandes também fundou o Cimeater. O sindicato tinha como principal missão prestar assistência aos auxiliares que não conseguiram obter sua própria permissão de táxi através da Lei 3.123, zelando e garantindo seus direitos.
A luta de Ivan Fernandes enfrentou forte oposição de políticos, como Jorge Felipe, Vera Lins, além do Sindicato dos Autônomos, presidido na época por Adriana Iori, como também alguns presidentes de cooperativa. A história de Ivan Fernandes é um exemplo inspirador de como a união e a determinação podem transformar a realidade de uma categoria profissional. Sua luta pela dignidade dos taxistas e por um transporte público mais justo e eficiente deixou um legado que continua a inspirar milhares de trabalhadores em todo o país. É fundamental ressaltar que a luta pelas diárias foi apenas um dos muitos desafios enfrentados pelos taxistas ao longo dos anos. A categoria continua a enfrentar diversos desafios, como a concorrência desleal dos aplicativos de transporte, a falta da profissionalização da categoria, descaso e negligência do poder público quanto ao cumprimento e elaboração de leis, e a necessidade de se adaptar às novas tecnologias. Com base nessa história de luta vitoriosa, corajosa e destemida, Ivan Fernandes coloca seu nome à disposição do povo carioca, como candidato a vereador do Rio, trazendo consigo toda a sua garra e experiência, apresentando propostas e projetos para resolver as dezenas de problemas que assolam nossa cidade. Com o comprometimento do trabalho em conjunto, transparente e portas abertas do gabinete à sociedade. Se você quer mudança de verdade, vem com a gente e compartilha. É agora ou nunca mais.